Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de janeiro de 2018. Cadela encontrada em mais condições não para de sorrir após tosa radical. Às vezes tudo que precisamos para nos sentirmos melhor é uma mudança de visual. Cortar o cabelo ou trocar de roupa pode mudar muito o nosso humor. Uma cadela, mistura de poodle com maltês, passou por um processo radical de transformação, ganhou uma nova família e agora não consegue tirar o sorriso do rosto. A história desta cadelinha começa no final de setembro de 2017. Ela foi deixada em um abrigo em condições horríveis no estado de Chicago, Estados Unidos. Holland, como é chamada, estava coberta por terra, com muitos nós no pelo, irritação e coceira na pele. Algumas partes da pelagem pareciam dreads de tão emaranhado que estava. Era nítido o negligenciamento que a cadela passou. O trio Animal Foundation foi quem resgatou e cuidou de Holland. Eles pretendiam cortar o pelo, mas tesouras comuns se mostraram incapazes de fazer o trabalho direito. Como não estava acostumada com o toque humano, a cadela ficou bastante nervosa em todo o processo, por isso foi necessário um veterinário para sedá-la. Em relação à tosa, o pelo estava tão grosso que usaram um bisturi para cortá-lo. O pelo emaranhado cobria a maior parte das suas costas, parecia até uma carapaça de inseto, escreveram os membros da Trio Animal Foundation na sua página do Facebook. Esta foi a única maneira segura de livrá-la da sua prisão. Após a tosa, foi possível diagnosticar que Holland só sofria de irritações na pele. Por sorte não apresentou mais problemas de saúde. Livre de todo o pelo, a cadela ganhou uma vida nova. Aprendeu a andar melhor, pular e até brincar. Alguns meses depois do resgate, Holland estava pronta para ganhar uma família. Ela foi adotada por um casal no começo de novembro e não consegue esconder a felicidade. A cadelinha só sabe sorrir. Gesiel Andrade, em seu livro Os Animais na Obra de Deus, informa que na atualidade, diversos cientistas tentam desvendar os mistérios que envolvem as características inteligentes e os sentimentos existentes nos animais que evoluíram em milênios e apresentam características notáveis e impressionantes na vida terrena, como no caso dos mamíferos. Essas pesquisas, que olham apenas o lado material da vida, pois não levam em consideração a existência da alma imortal em processo incessante de evolução, deram origem a inúmeros livros que comprovam que os animais têm discernimentos, atitudes e ações que vão muito além dos simples instintos. Os pesquisadores investigaram os animais inteligentes empregando métodos criteriosos de pesquisas. Então, constataram que realmente existe certo grau de inteligência e sentimento nos animais considerados os mais espertos, tais como os cães, gatos, macacos, elefantes, cavalos, bois, golfinhos, peixes grandes, aves, polvos, etc. Os resultados dessas pesquisas mostraram claramente que há certa consciência nos animais. Eles possuem uma estrutura nervosa que gera percepção, cautela, ação, prazer, medo, dor, sofrimento e reações inteligentes surpreendentes, principalmente quando precisam suprir suas necessidades. Muitas ações adotadas pelos animais considerados superiores revelam esperteza, curiosidade ou mesmo rebeldia. Nisso há evidência de raciocínio, capacidade de dissimulação, resolução de problemas simples e tomada de decisões adequadas às suas necessidades do momento.
Alguns animais perspicazes criaram ferramentas próprias exigidas pela circunstância para suprir algumas de suas carências, combinando materiais até chegarem aos propósitos de alimentação e mesmo lugares adequados à procriação. Certos animais astutos denotam claramente grande poder de memorização de lugares, pessoas e de acontecimentos. Assim, reagem demonstrando esperteza, prudência, afeto ou repulsa por certas pessoas, recordando-se de certas experiências vividas ou de fatos ocorridos, retendo experiências. Muitos deles desencadeiam uma sequência lógica para conseguirem obter o que lhes interessava na ocasião apresentada. Algumas espécies de animais mais avançados demonstram possuir percepções mentais extraordinárias. Conseguem aprender e entender muitas palavras, obedecer a chamadas, perceber intenções ou mesmo receber e cumprir as ordens complexas dadas pelos humanos. Certos animais que estão na ordem superior demonstram reações complexas, expressam afeto, bons ou maus sentimentos, emoções fortes, poder de comunicação entre si, convivência e relacionamento afetivos com outros animais e mesmo com os homens. Vários animais espertos empregam suas capacidades intelectuais e mentais limitadas para conseguirem coisas surpreendentes ou mesmo se safarem de situações difíceis ou ameaçadoras. Facilmente distinguem ameaças, objetos perigosos, recompensas ou punições. Desse modo realizam trabalhos simples com facilidade e se submetem ao adestramento com suas percepções visuais, auditivas e olfativas muito apuradas. Os cientistas, com suas técnicas de investigação, reuniram evidências fortes, provas convincentes e até mesmo fatos incontestáveis que comprovam a existência de certa inteligência e rudimentos de sentimentos nos animais. Essas características avançadas extrapolam o simples instinto animal de sobrevivência e procriação. Alguns desses cientistas já comprovaram efetivamente que vários animais têm cognição e graus apurados de inteligência e sentimento, em decorrência das linhas evolutivas que suas espécies seguiram. Evidentemente, isso não significa que as faculdades existentes nos animais com características aprimoradas possam ser comparadas com as possibilidades intelectuais dos seres humanos. Estes seguiram uma linha evolutiva inusitada e complexa, inexplicável ainda em muitos aspectos para a ciência que só estuda a teoria da evolução do corpo material, a partir do Neandertal, homem primitivo que habitou partes da Europa e da Ásia, de cerca de 350.000 a 30.000 anos atrás. Afirma Gesiel de Andrade que Allan Kardec tratou com muita propriedade e prudência as questões complexas que envolvem a criação, encarnação e sobrevivência da alma dos animais à morte do corpo material. Isso em função das leis que a levam ao seu destino glorioso na obra do Criador de todas as coisas. Embora o codificador do Espiritismo tivesse obtido consistência no princípio espírita da evolução incessante da alma dos animais, a partir do momento da sua criação por Deus, pela aplicação da metodologia da universalidade do ensino dos espíritos, através de diferentes médiuns, de várias localidades e épocas, empregou sua sabedoria e seu bom senso para desenvolver cada vez mais o tema. Então, demonstrou que principalmente as leis do progresso e das sucessivas reencarnações permitem que o princípio inteligente, criado simples e ignorante, alcance sempre melhores condições evolutivas, atendendo aos desígnios divinos. Mas, mesmo assim, Allan Kardec jamais deu por encerrada a discussão sobre esse assunto ao mesmo tempo tão misterioso quanto polêmico.
o codificador do Espiritismo julgava indispensável que fatos novos e bastante numerosos viessem sempre confirmar e desenvolver a tese espírita apresentada, pela primeira vez, nas questões 592 a 610, do capítulo 11 Os Três Reinos, contidas na segunda parte do Livro dos Espíritos. O princípio espiritual, também aqui denominado de alma dos animais, experimenta uma evolução incessante, a partir de sua criação por Deus, sempre impulsionado principalmente pelas leis do progresso e da reencarnação. Com o surgir incessante de novas evidências haveria, um dia, a solução definitiva para o mistério que envolve a criação, a evolução e o destino da alma dos animais na obra de Deus. Por exemplo, na Revista Espírita, de março de 1864, no artigo da perfeição dos seres criados, o codificador da doutrina espírita reafirmou que a questão da evolução do princípio inteligente dos animais só estaria plenamente resolvida quando estivesse amplamente autenticada pela concordância universal do ensino dos espíritos. Desse modo, esse princípio espírita só poderia ser considerado verdadeiramente indiscutível, quando recebesse a plena consagração no ensino consistente, concorde e universal dos espíritos. Em outras palavras, a autenticação e decorrente plena aceitação só se dariam definitivamente quando esse princípio da doutrina espírita já tivesse alicerçado na ampla coincidência contida nas instruções idênticas e revelações concordes feitas por muitos espíritos, através de inúmeros médiuns, em várias épocas e localidades. Allan Kardec, em decorrência das revelações feitas pelos espíritos superiores, através de vários médiuns, estabeleceu no Espiritismo o princípio da Trindade universal a Deus, o Pai Criador de todas as coisas que existem no universo. B. O Espírito, princípio inteligente, criado por Deus simples e ignorante, mas perfectível, através de um longo processo evolutivo, envolvendo muitas reencarnações na vida material. C. A matéria elementar primitiva, também denominada de fluido cósmico universal. Deus criou essa matéria em estado de sutileza absoluta, mas sujeita às transformações, modificações e combinações que originam todos os corpos inorgânicos e orgânicos existentes no universo. Deus, Espírito e matéria formam, portanto, a Trindade universal. Questão 27 do Livro dos Espíritos. O espírito, desde o momento de sua criação por Deus, passa a evoluir incessantemente, submetido à lei do progresso e à pluralidade das existências materiais. Ao encarnar em corpos apropriados ao seu grau de evolução, formados pela matéria em seu estado denso, o princípio espiritual vai crescendo em habilidades, conhecimentos, possibilidades e experiências. Assim, consegue desenvolver suas faculdades que estão em estado de germe e evoluir incessantemente em termos intelectuais e morais, até que consiga, por esforços próprios, atingir o seu destino glorioso estabelecido por Deus, a perfeição espiritual. Na doutrina espírita, portanto, não há outro princípio inteligente na obra da criação, a não ser o espírito, criado sem conhecimentos e em estado de simplicidade, mas apto a evoluir. Por ter sido criado perfectível, o princípio espiritual enfrenta uma longa jornada evolutiva, passando inicialmente pelo reino mineral, depois pela animalidade, bem mais tarde pela humanidade, e finalmente pela angelitude, onde atinge a perfeição intelectual e moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de janeiro, por Feijão.